Salve nação perdida! Aqui quem fala é uma aranha perdida, falando diretamente de Mandacaru. O clima segue suave, mas o dia de conhecer novos lugares está próximo. Já estou vendo locais pela vizinhança. E bem, estou aqui para mais uma análise de capítulo e dessa vez é o capítulo 4 de Jujutsu Kaisen que recebe um título no mínimo esquisito. Não tenho como saber se é isso mesmo, então lá vai. A Garota dos Lasers de Metal. Tenho certeza de que esse título está errado, mas não tenho como provar. Dito isso, seguindo o padrão, esse capítulo evita algumas explicações, mas também é um capítulo de mensagens sutis. Jujutsu Kaisen tem algumas mensagens que poderiam gerar controvérsias, mas que passam batido. E nesse capítulo também tem a apresentação da Nobara, uma personagem difícil, mas que se salva pela interação com o Itadori. Eles têm uma personalidade parecida, mas a Nobara chega sendo chata. Isso aí não tem como discutir, chata e habilidosa com mágicas. Mas bem, começando pelo início. O trio formado por Satoru, Megumi e Itadori vai até um bairro de Tóquio para buscar a Nobara. Enquanto isso, o Itadori aprende com o Megumi que xamãs são pessoas raras, justificando o porquê de só existirem 3 estudantes para o primeiro ano. Dito isso, diria que não é que xamãs são raros, a verdade é que estão na lista de extinção mesmo. Nesse ritmo, em 10 anos não vai ter xamã no mundo. E o mais curioso é como o colégio de Tóquio não está nem aí para isso. Tipo assim, a ideia é boa. Com poucos personagens, você controla bem a história. Não precisa ter uma super criatividade e nem abusar de inteligência artificial para criar uma variedade de poderes. Porém, também é ruim. Os caras já têm falta de mão de obra, aí vão pegar 3 estudantes que mal sabem usar os próprios poderes e vão mandar para o campo de batalha. Quais as chances disso dar certo? É a mesma coisa que pegar estudantes de medicina e mandar eles cuidarem de uma pandemia. Essa é uma clara forma de eliminação de pessoas. O que, por sua vez, além de ser contra a lógica, também é uma sutil mensagem, uma mensagem oculta, a primeira desse capítulo. Nada que o Itadori e os seus colegas aprenderam na escola será útil, e o colégio também não ensina nada. Ou seja, você não precisa estudar para ser alguém na vida. E essa mensagem está aí desde o primeiro capítulo, com o treinador do clube de atletismo perdendo para o Itadori que nunca praticou o arremesso de peso na vida. Uma vida inteira dedicada a dominar o esporte e o resultado foi uma derrota humilhante. Dito isso, além dessa mensagem linda, fica a crítica. O colégio tinha um potencial muito forte. Seria, pelo menos para mim, muito mais interessante ver o trio aprendendo coisas lá. E nem precisava ser com um xamã, ensinar sobre maldições, sobre como usar a energia amaldiçoada e coisas do gênero, podem ser ensinados por qualquer pessoa. Infelizmente, o colégio é um local bem inútil dentro da história. É tão inútil que não se sabe nem a geografia do lugar. Mas bem, seguindo em frente, temos a apresentação da Nobara. De cara, e vindo desde o capítulo anterior, a Nobara parece ter um desejo de ser modelo. O que seria muito interessante. É 2018, o Instagram já existia, então seria interessante ver a Nobara sendo famosa postando fotos e vídeos sendo modelo por conta própria. Infelizmente, além de não explicar de onde isso vem, é um desejo de 2 páginas. Nunca mais a ideia de ser modelo vai voltar. O que é uma pena, seria um traço de personalidade interessante. Porém, apesar de gostar de moda, a Nobara é muito comum na forma como se veste. Além disso, ela também é chatinha, já chega julgando o Itadori e o Megumi por nada. Ela se acha superior e o porquê disso não fica claro. Porém, o Satoru salva ela ao chamar o grupo para turistar por Tóquio. Uma clara armadilha, que nos leva à segunda mensagem subliminar desse capítulo. Uma mensagem bem sutil, mas está lá. Pois bem, quando o Satoru chama para passear, a Nobara e Itadori ficam malucos. O que é curioso, até esse momento, o Itadori não parecia ser alguém fanático por Tóquio. Beleza que ele saiu comprando tudo que viu pela frente, até mesmo um óculos de 2018. Mas isso aí é algo que qualquer adolescente faz. Não sabe o valor do dinheiro e sai comprando qualquer merda. E outra, de onde o Itadori está tirando dinheiro? Enfim, o ponto é que a dupla é maluca por Tóquio e querem fazer turismo. Mas era tudo uma desculpa safada e, na verdade, o Satoru levou eles até um prédio abandonado. E nesse momento, de forma sutil, a Nobara reage dizendo que não deveriam mexer com os caipiras. Isso porque tanto ela quanto o Itadori vêm de locais considerados interiores. Ou seja, a mensagem é, o interior é ruim, venha para a cidade grande. Essa mensagem ainda vai ser reforçada mais para frente. Mas por enquanto é isso, o Satoru levou a dupla até um prédio onde eles devem eliminar as maldições lá dentro.
Porém, antes de entrar, o Itadori aprende mais um pouco sobre os pensamentos negativos, mostrando que aulas práticas são melhores que aulas teóricas. A Nobara também aprende sobre como o Itadori é nojento e reage como um ser humano normal. Até agora, a única pessoa normal nisso. Bom, ainda antes de entrar no prédio, temos uma referência a Naruto. Para quem não sabe, no mangá do ninja tinha várias armas mágicas que ninguém sabia como foram feitas. Quer dizer, talvez exista algum livro explicando isso, porém, na história principal, não existe nenhuma explicação sobre, por exemplo, a lâmina do executor usada pelo demônio da névoa oculta que tinha um poder mágico. A espada era capaz de se regenerar ao absorver sangue. Ou então a espada pele de tubarão, o que é aquilo? Existem essas coisas que dentro da história não foram explicadas e Jujutsu decidiu seguir essa linha. Em Jujutsu existem as armas amaldiçoadas e cada arma possui um nível semelhante aos xamãs e feiticeiras. Porém, não é explicado como uma arma recebe uma maldição, principalmente armas com poderes muito específicos. Com certeza deve ter alguma coisa em algum lugar, mas até onde sei, dentro da história principal, nada é dito sobre. Por exemplo, a Nobara usa pregos e martelo, mas não são armas amaldiçoadas. E outro detalhe é que o Itadori recebe um facão, mas nunca usou uma arma na vida, mas enfim, não é como se precisasse. Bem, a dupla finalmente recebe permissão para entrar no prédio. Nesse momento, temos dois detalhes importantes. O primeiro é o Satoru avisando o Itadori para não soltar o Sukuna. Será que existia a ideia do Itadori usar o Sukuna como arma? Eu acredito que sim, e seria uma merda, muito cedo para copiar Naruto. No entanto, o detalhe mais interessante é a própria Nobara. Do absoluto nada, ela saca uma ponchete que, se ali tiver 40 pregos, é muito. Mas, para quem tirou uma bolsa da bunda, multiplicar pregos é suave. Outro momento curioso disso é o Megumi sugerindo que deveria ir para ficar de olho no Itadori. E a única resposta correta seria: comigo aqui, não existe lugar mais seguro nesse mundo. Enfim, apesar desse repentino crescimento de autoestima do Megumi, o Satoru não deixa ele ir porque ainda não está 100%. Como se em 100% ele pudesse substituir o Satoru. Mas enfim, deixando a dupla da rua lá no canto deles, entramos no prédio com Nobara e Itadori. A dupla se separa porque a Nobara é chata, não tem muito o que dizer. Então temos um pouco de ação com a separação. O Itadori é atacado por um espírito. No geral, não sou lá um grande fã das lutas de Jujutsu. Muitas vezes não dá para entender nada. Por exemplo, o espírito ataca o Itadori vindo do teto, mas na cena seguinte o Itadori já está longe. O espírito está em pé e sem um dos braços. O que aconteceu, só a deusa da criação sabe. Dito isso, a sequência da luta é bem fluida e fácil de entender. O que não é fácil de entender é como o Itadori é tão bom em fazer algo que ele nunca fez na vida. Queria muito entender como ele dormiu num mundo e acordou em outro, mesmo assim, parece que ele sempre fez parte disso. Até parece que ele recebe treinamento desde criança. Enfim, o Satoru lá fora tenta explicar que o Itadori é maluco, mas isso é errado, ele deve ser um psicopata. Devia ter um desejo de matar muito forte e ódio pela escola, por isso abraçou o emprego novo com extrema facilidade. E ao chamar o Itadori de maluco, o Satoru revela que hoje a Nobara é quem está sendo testada. Mesmo sendo alguém experiente, isso porque, nas palavras do Satoru, as maldições do interior não se comparam às de Tóquio, aqui as maldições estão em outro nível. Outra forma sutil de dizer que o interior é uma merda e a cidade grande que é foda. Mas, para além dessa mensagem subliminar, a verdade é que não tem nem como saber se maldições no interior são ou não piores que as de Tóquio, até porque não sabemos como é uma maldição do interior. Como não existe ponto de referência, isso não quer dizer nada. No máximo, está insinuando que não existem manequins no interior. Se bem que a Nobara não parece surpresa ao ver um manequim, então manequins existem no interior também. Enfim, deixando as mensagens subliminares de lado e focando um pouco mais na Nobara. A menina é sinistra, ela puxa um martelo da bunda e, para mostrar que ela é feminina, o martelo tem um coração. E focando nos pregos e martelo, nenhuma dessas coisas é uma arma amaldiçoada. Minha curiosidade é, por que não é? Ok, ela consegue colocar energia amaldiçoada nos pregos e martelo, no entanto, as ferramentas são comuns, porque são comuns. Esqueceram de dar ferramentas, o colégio é incapaz de produzir pregos e martelos amaldiçoados. Ou pior, na geração atual ninguém consegue criar armas amaldiçoadas e todas as armas existentes foram criadas há milhares de anos atrás, além do método de fabricação ter se perdido também. E outra, por que caralhos xamãs e feiticeiras iriam querer criar armas amaldiçoadas se já tem o suficiente, né? Bom, o pessoal de Jujutsu é um pouco acomodado.
Pessoas têm problema de mão de obra e mesmo assim não fazem nada sobre. Mais de 200 anos de história e o método de domínio da energia positiva é um mistério. A criação de armas amaldiçoadas é outro mistério. Curiosamente, não existe nada moderno. A incapacidade de criar uma pistola amaldiçoada de munição infinita, para mim, é uma das maiores falhas do mundo da magia. Só não vou dropar porque sou brasileiro. Mas enfim, para finalizar o capítulo, temos uma demonstração do porquê as maldições de Tóquio são superiores às do interior. E isso fica muito claro com a maldição tomando 2 pregos na cabeça. Sinistro, né? Agora, fica a dúvida, as do interior teriam pulado nos pregos. Porque se não, confesso que vou ter dificuldade de entender o que de especial e superior esse manequim tem. Claro, como nunca vi maldições do interior, qualquer merda que esse manequim faça já vai ser superior. Mas é isso, sinceramente, esse capítulo não tem nada demais. Além das mensagens subliminares, a Nobara só foi jogada aqui. Não se sabe de onde ela veio, ou o porquê de estar chegando atrasada. Não se sabe também se ela tem família viva em Tóquio ou em qualquer outro lugar. Existe uma ideia interessante para a Nobara, mas até onde lembro, esse interesse em ser modelo não vai para frente, o que é realmente uma pena. Outra coisa que gostaria de ouvir mais é sobre as armas amaldiçoadas, mas infelizmente a autora se inspirou em Naruto. E é isso, Nação Perdida, não tenho mais o que acrescentar, então deixo as mensagens finais desse capítulo: não vá para a escola e saia do interior.